Nós, seres humanos, temos uma facilidade bastante grande para classificar situações ou acontecimentos como justos ou injustos. Isso aparece nas nossas conversas, no noticiário e assim por diante. Por outro lado, nós temos uma certa dificuldade quando temos que explicar, por exemplo, o que nós entendemos por justiça. Se alguém nos coloca essa pergunta, o que é justiça? Nós não responderemos com a mesma facilidade que nós temos quando dizemos que uma determinada situação é justa ou injusta. No vídeo de hoje, nós falaremos sobre como Platão, no seu livro A República, buscou responder aquela pergunta sobre o que é, afinal de contas, a justiça. Então, até o final desse vídeo, nós veremos não apenas como Platão especificamente respondeu àquela pergunta sobre o que é a justiça, mas também um método que ele utilizou para responder perguntas desse tipo. Como sempre, eu recomendo que vocês tenham um caderno em mãos, que vocês façam anotações, façam pausas nos trechos mais complicados e anotem as dúvidas para que a gente possa discutir depois. Quem foi Platão, então? Platão foi um filósofo, um dos grandes fundadores da filosofia, tal como nós a fazemos até hoje no Ocidente, e ele viveu em Atenas, na Grécia, entre os séculos V e IV antes de Cristo. Platão foi um discípulo de Sócrates e é principalmente através dos diálogos que Platão escreveu que nós conhecemos, temos um acesso aproximado à figura histórica de Sócrates, que ocorre nesses diálogos frequentemente como personagem principal. Entre os vários temas que surgem nesses diálogos escritos por Platão, nós temos a famosa alegoria da caverna, a teoria das ideias e das formas, entre outros vários tópicos, tá? Incluindo o tópico que nós veremos nesse vídeo, especificamente a justiça. Esse vídeo é baseado em grande medida no livro Uma Breve História Ilustrada da Filosofia Ocidental, escrito e muito bem recebido, tá? Esse livro escrito pelo filósofo Anthony Kenny, na edição publicada aqui em 2006. Essa imagem, essas duas imagens que nós vemos projetadas aqui, são de uma estátua, então, com a figura, com a imagem do rosto de Platão, e também o lugar lá em Atenas, onde foi construída a Academia de Platão, que foi uma das primeiras grandes escolas e que durou por vários séculos, aí, até o século I antes de Cristo, quando ela foi destruída por uma invasão romana. Então, em primeiro lugar, como que a gente pode responder perguntas desse tipo mais esquisito? O que é X? O que para um X qualquer? A maneira como Platão, e isso aqui se pensa que foi uma maneira como ele segue uma técnica desenvolvida por Sócrates, consiste no chamado método dialético ou método socrático, que consiste numa discussão, numa interlocução, num diálogo entre duas ou mais pessoas em que se tenta então responder essa pergunta por sucessivas tentativas de explicar o que é um determinado X e avaliar se essa resposta é satisfatória. Então, isso constitui o chamado método dialético ou método socrático, e dada uma determinada pergunta, o que é X, o que é a justiça, o que é a virtude e assim por diante, o interlocutor de Sócrates, então geralmente Sócrates é quem faz essas perguntas, o interlocutor oferecerá uma determinada hipótese. X é tal coisa. E a partir daí, então, Sócrates faz uma série de perguntas, busca levar esse interlocutor a concordar com outras hipóteses que, no fim das contas, muitas vezes levam a uma contradição. Isso é entendido, então, quando essa contradição é alcançada, como uma prova de que a hipótese inicial era incorreta, ou seja, isso conta como uma refutação da hipótese que o interlocutor ofereceu inicialmente. Quando essa refutação acontece, geralmente se passa a examinar uma outra hipótese que foi usada às vezes nessa própria refutação, e esse processo então consiste então no método dialético, onde se busca então chegar a uma definição, a uma resposta mais satisfatória sobre o que é um determinado X. O uso sucessivo desse método,
aqui como uma curiosidade histórica, é o que contribuiu para Sócrates ser visto em Atenas como uma figura bastante impertinente que incomodava as pessoas ao ficar interrogando sobre essas questões que geralmente são difíceis de responder, e isso foi por vezes tomado como uma ofensa a pessoas que eram vistas algumas vezes como grandes conhecedores daquele assunto em questão. No uso desse método dialético, o que se quer então encontrar é uma definição de alguma coisa, de algum termo, como a justiça ou a virtude que eu já mencionei para vocês. Mas o que é então essa definição? Que características tem que ter isso que se busca encontrar com o uso do método dialético? Essa definição de um determinado X, da virtude ou da justiça e assim por diante, que se busca com o uso do método socrático ou dialético, ela precisa cumprir algumas características. Então, dar uma definição de um determinado X consiste em identificar uma característica de X que todos os X têm. Então, isso aqui quer dizer que a definição de X tem que ser uma condição necessária para algo ser X. Então, não pode existir nada, nenhum X, que não tenha aquela característica apontada na definição. Além disso, apenas os X têm que ter aquela característica apontada na definição de X. Isso quer dizer, então, que a definição também tem que apontar uma condição suficiente para que algo seja X, ou seja, qualquer coisa que tenha a característica apontada na definição tem que ser também um X. E, finalmente, esse elemento apontado na definição tem que explicar por que as coisas que são X. Tá? Isso aqui é bastante abstrato e deve soar um pouco até confuso, tá? Para compreender, mas a gente pode compreender de uma maneira mais fácil a partir de um exemplo. Então, os exemplos paradigmáticos, ou os exemplos mais evidentes que nós temos da oferta de definições que satisfazem essas três características, estão disponíveis na matemática ou na geometria. Então, a definição de um triângulo aqui tá, é um bom exemplo do que pode ser uma boa definição, dados esses requisitos que aparecem aí na filosofia socrática e platônica. Então, algo é um triângulo se e somente se é um polígono de 3 lados e 3 vértices. Essa parte sublinhada é um polígono de 3 lados e 3 vértices. Essa é a definição de um triângulo. E para a gente testar se essa definição cumpre aqueles requisitos elencados, nós podemos perguntar se todos os triângulos têm ou são um polígono de 3 lados e 3 vértices. E aqui nós temos que dizer que sim. Obviamente, todos os triângulos são polígonos de 3 lados e 3 vértices. Nós podemos também perguntar se apenas os triângulos são polígonos de 3 lados e 3 vértices. E aqui, obviamente, que também sim, porque qualquer figura que for um polígono de 3 lados e 3 vértices será necessariamente um triângulo. Não existe nenhum quadrado, nenhum círculo, nenhum outra figura que terá 3 lados e 3 vértices, que não será um triângulo também. E, finalmente, isso aí nós precisamos perguntar se essa definição oferecida explica por que as coisas que são triângulos. E aqui, obviamente, que também nós temos uma explicação indicada aqui a partir dessa definição. É em virtude de ter 3 lados e 3 vértices que as figuras que são triângulos. Entendido, então, o que é o método socrático, a maneira como Sócrates, nos diálogos, e Platão, usando Sócrates como um personagem, buscam responder perguntas como o que é a justiça, nós podemos agora examinar a maneira como essa questão é efetivamente trabalhada no interior do livro A República. Então, a primeira hipótese que é lançada então, nesse método dialético, nesse diálogo entre Sócrates e seus interlocutores, nós temos uma hipótese que é apresentada por Céfalo, que é um amigo idoso de Platão. E ele diz o seguinte: a justiça é falar a verdade e devolver o que pegamos emprestado. Então, é a partir dessa definição, dessa hipótese sobre como nós poderíamos definir a justiça que a conversa começa. É assim que começa, então, esse diálogo, essa interlocução, que acaba, então, por motivando um exame
dessa hipótese, para ver se ela é aceitável no fim das contas ou se ela precisa ser rejeitada. E a refutação, essa hipótese inicial ela é refutada, consiste em apontar que nem sempre é adequado devolver o que pegamos emprestado. A ideia aqui é que nós poderíamos dizer que é injusto devolver coisas que pegamos emprestado sob algumas condições. Então, existem situações em que é inadequado devolver algo que pegamos emprestado, como, por exemplo, se nós tivéssemos pegado uma arma emprestada de um amigo que estava em condições mentais adequadas, mas que quando ele vem nos pedir a arma de volta, ele está enlouquecido e ameaçando assassinar alguém. Então, nesse caso, diz lá, os interlocutores acabam por concordar, seria inadequado, seria injusto, então, devolver a arma. Então, isso aqui mostra, então, que pode haver casos em que algo que não é justo teria aquela propriedade apontada como possível definição. Isso mostra, então, que ela não é uma condição suficiente para que algo seja justo. Ou seja, mesmo que algo satisfaça aquela condição da definição oferecida, ainda isso não nos garante que a situação é, no fim das contas, uma situação de justiça. O que se faz, então, na sequência desse diálogo, uma vez que a refutação foi alcançada? Se repete o procedimento e agora se testa uma das outras hipóteses que foram utilizadas nesse raciocínio que leva à refutação da primeira hipótese. Então, o teste será em torno dessa ideia de que nós não devemos fazer mal a um amigo e que é isso que tornaria inadequado devolver a arma naquele caso hipotético em que o amigo está enlouquecido. Na sequência do diálogo, então, nós temos uma segunda tentativa de definir o que é a justiça. E aqui quem fala é o personagem que aparece, Polemarco, esse é o nome dele, e ele é filho, então, do Céfalo, que foi o interlocutor anterior do Sócrates na discussão. E a hipótese que Polemarco, então, oferece é que a justiça é fazer bem aos amigos e mal aos inimigos. Isso aqui contempla, em parte, o problema que aconteceu na definição anterior, ou seja, que poderia haver uma situação que seria prejudicial devolver algo ao amigo, e assume, então, que o problema com aquela situação era que se estava fazendo mal a um amigo, e que seria, então, aí que estaria a raiz da justiça. A justiça envolve, então, fazer bem aos amigos e mal aos inimigos. A maneira como essa hipótese é examinada, então, acaba novamente numa refutação, uma situação em que o interlocutor concorda com Sócrates que aquela hipótese inicial é problemática por seus próprios, dadas outras opiniões que o próprio interlocutor também tem. Então, a refutação consiste em reconhecer que a justiça é uma forma de excelência e que seria estranho pensar que uma pessoa poderia alcançar a excelência privando os demais da sua própria excelência. Ou seja, quando a gente faz mal aos inimigos, isso seria uma forma de tornar essas pessoas menos excelentes, menos virtuosas, prejudicar essas pessoas. E isso, então, não pareceria ser uma maneira adequada de se definir o que é a justiça. Se repete na sequência, então, esse tipo de raciocínio, mais uma iteração do método socrático, examinando, então, essa ideia de que a justiça é uma forma de virtude ou de excelência. Na sequência do diálogo, então, nós temos uma terceira tentativa de definir o que é a justiça, e agora o interlocutor de Sócrates é o sofista Trasímaco. E ele lança a seguinte hipótese, de que a justiça é o que é vantajoso para quem tem o poder no Estado. É curioso que essa opinião que essa hipótese seja lançada aqui por um sofista, tá? Os sofistas são apresentados nos diálogos como um grupo rival, por assim dizer, tá? Dos filósofos, como aqueles que tentam, por vezes, enganar através de artifícios, maus argumentos e assim por diante. E essa opinião é uma opinião que não é tão incomum hoje em dia, né? Frequentemente a gente ouve a opinião de que as leis ou o trabalho legislativo tem como única finalidade proteger aqueles que são os poderosos ou proteger os próprios políticos e assim por diante. Então essa é uma opinião que nós, por vezes, ouvimos, tá? E no diálogo platônico nós temos uma
refutação dessa ideia. A refutação gira em torno aqui da defesa da ideia de que a justiça é benéfica para quem a possui. E para elaborar esse raciocínio, então, Sócrates trabalha com hipóteses como que os deuses são justos, que a excelência ou a virtude traz felicidade e assim por diante. Então isso é algo que está colocado sob suspeita pelo sofista Trasímaco nesse diálogo, suspeitando então do valor da justiça para os indivíduos que são justos. E é em torno desses elementos, então, que gira a teoria mais substantiva que Platão vai acabar desenvolvendo no decorrer desse livro. Uma quarta tentativa de definição é oferecida pelos irmãos de Platão, Glauco e Adimanto, que dizem que, então, a justiça, nós buscamos a justiça para evitar um mal maior. Que a justiça não seria também algo bom em si mesmo, mas que a justiça é algo que nós fazemos buscamos porque seria pior não sermos justos. E aqui eles lançam a ideia de que o que conta realmente, o que é importante para os indivíduos é aparentar serem justos, mas não propriamente serem justos. E que então nós almejaríamos sermos pessoas justas para evitar punições ou castigos, porque é isso que nos traz benefícios para a vida em sociedade. Aqui aparece também uma menção a um experimento de pensamento em que uma pessoa teria acesso a um anel. Então, essa história é conhecida como o anel de Giges. O anel que transformaria a pessoa, faria a pessoa ficar invisível sempre que ela quisesse. E aí se questiona o que seria adequado, o que seria inteligente ou esperto para que essa pessoa fizesse. Seria que ela deveria seguir sendo uma pessoa justa ou será que ela deveria aproveitar dessa situação para fazer aquilo que é mais vantajoso para ela? E aqui então, na sequência do diálogo, que também se flerta com a seguinte questão: será que o indivíduo, que ele é realmente justo, se ele não se preocupasse em também parecer justo, será que a vida dele seria uma vida adequada? Poderia ser que o indivíduo, mesmo realizando justamente as suas ações, acabasse por ser visto pelos demais como injusto, e isso traria muitos problemas. Essa é o tipo de raciocínio que Glauco e Adimanto defendem ali no diálogo, e é a respeito dessas questões que a teoria mais substantiva do Platão vai buscar resolver ou responder a essas questões. E é isso que a gente vai ver na sequência. Então, por que Platão acha que, apesar desse raciocínio que é oferecido aqui, por que a justiça seria algo benéfico mesmo para o indivíduo, certo? Que ser justo, mesmo que os outros não pudessem observar a nossa atuação, que ainda assim isso é importante para o indivíduo ou valioso. Para abordar esse tipo de questão, então, a conversa muda, por assim dizer, de foco ou de assunto. E diz o Sócrates: bom, seria melhor se a gente tentasse pensar não simplesmente o que é um indivíduo justo, o que torna uma pessoa justa, mas que nós tentássemos imaginar o que seria uma sociedade, uma cidade, uma polis justa, o que seria uma cidade ideal. Porque se nós pensarmos o que é uma cidade ideal, parece razoável que a justiça estará contemplada nessa cidade. E talvez aí fique mais fácil, né, nesse contexto mais amplo, de nós entendermos o que é a justiça. Então, a partir dessa sugestão, a conversa muda, então, da justiça no indivíduo para a justiça na cidade, e os interlocutores procuram, então, examinar como seria uma sociedade na qual a justiça está presente. Nessa parte, então, Sócrates está aí, que a gente pensa que é uma teoria, no fim das contas, platônica, que está sendo desenvolvida aqui. Pensa uma cidade, então uma sociedade em que há 3 classes de indivíduos. Existem 2 grupos que são uma divisão na classe dos soldados. Existem, então, em primeiro lugar, os guardiões, que são os soldados mais aptos a governar. Em segundo lugar, os restantes dos soldados são chamados de auxiliares. E, por fim, existem os agricultores e artesãos, que são
os indivíduos então que trabalham no campo ou produzindo os bens que são consumidos pelos indivíduos. Associadas a essas três classes de indivíduos, nós temos as virtudes. O que seria virtuoso ou a excelência em cada uma dessas classes? O que seria a excelência dos guardiões, a excelência dos auxiliares e a excelência dos agricultores e artesãos? Então, quanto aos primeiros, Sócrates diz que a sabedoria seria a virtude daqueles que governam. Então, governar com sabedoria, isso que é governar bem. Em segundo lugar, para os auxiliares, que são os soldados, então o que é a virtude para eles seria a coragem. Então, um soldado corajoso. Em terceiro lugar, para os agricultores e artesãos, a justiça seria a temperança, ou o que a gente pode chamar de uma moderação, no que diz respeito aí à busca da satisfação dos desejos. O que seria a justiça nessa sociedade? Tá? Então, a justiça seria a harmonia entre as três classes, ou seja, que os guardiões governem, que os auxiliares auxiliem os guardiões e que os agricultores estejam submetidos ao que é legislado pelos governantes e defendido pelos auxiliares. Tá? Essa sociedade que Platão imagina, tá? Ela é descrita por Anthony Kenny, o autor do livro que nós estamos seguindo aqui, de uma maneira bastante crítica. Tá? E aí eu vou ler a passagem dele, que isso vai nos ajudar a entender alguns traços adicionais dessa sociedade imaginada na República de Platão. Diz Anthony Kenny o seguinte: o estado que Sócrates imagina é de um totalitarismo impiedoso, desprovido de privacidade, repleto de mentiras e em conflito flagrante com os direitos humanos mais básicos. Se Platão pretendia que sua descrição fosse tomada como modelo para uma sociedade política real, então merece toda a condenação que lhe foi dirigida tanto por conservadores como por liberais. Mas deve ser lembrado que o propósito explícito dessa negociação sobre uma Constituição era iluminar a natureza da justiça na alma, e é isso que Sócrates faz em seguida. Então, por que ele diz que se trata aqui de um totalitarismo impiedoso, desprovido de privacidade, repleto de mentiras, em conflito com os direitos humanos? Por causa de vários elementos que aparecem, então, na maneira como Platão diz que essa sociedade precisaria ser organizada. Então, a classe dos governantes é definida meio que por nascimento ou por natureza. Platão achava, então, apresenta nessas partes aí do livro, a ideia de que alguns indivíduos seriam por natureza aptos a governar e que esses indivíduos deveriam governar. Então, aqui nós não temos. Vai ter toda uma classe de indivíduos que, por natureza, eles estão fora desse cargo, dessa função que é governar e dizer como a sociedade deve funcionar, que eles simplesmente devem obedecer àquilo que foi estabelecido pelos indivíduos governantes. Além disso, o Anthony Kenny diz aqui que esse estado imaginado por Platão é desprovido, sem privacidade. E aqui, então, isso deriva da maneira como alguns elementos são organizados nessa sociedade imaginária. Então, Platão acha que não deveria haver, por exemplo, privacidade entre a classe dos governantes, que os governantes deveriam ter relações tanto amorosas quanto mesmo na questão da criação dos filhos de maneira pública, ou seja, as crianças não seriam posse dos casais, dos indivíduos, mas do Estado, e as relações entre os indivíduos deveriam ser públicas, não deveriam ser relações privadas. Além disso, diz aqui o Anthony Kenny, essa história envolve muitas mentiras, e aqui isso é uma acusação, aqui há um recurso que Platão utilizou para dizer por que os auxiliares e os artesãos e agricultores poderiam ser levados a acreditar e a seguir aquilo que é dito pelos governantes. E o que Platão ofereceu, ou disse aqui, foi que eles poderiam ser levados a aceitar essa sociedade na qual eles viveriam por um mito ou por uma história fictícia.
a ideia de que na alma de cada uma das classes dos indivíduos haveria metais diferentes, haveria ouro na alma dos governantes, prata na dos soldados e bronze na alma dos indivíduos da classe dos agricultores e artesãos. E é por isso, então, por essa diferença na alma de cada um, é que cada um teria um papel diferente, um cargo, um lugar diferente nessa sociedade. Então isso é apresentado como uma mentira, como uma falsidade, mas uma falsidade que poderia ser útil para fazer a sociedade funcionar. Então, por causa desses elementos, Anthony Kenny diz que, como uma proposta real sobre a sociedade, sobre como uma sociedade deveria ser organizada, essa proposta platônica é altamente questionável. Mas, diz ele, o objetivo dessa elaboração, dessa discussão, desse pensamento sobre o que seria uma sociedade ideal, ela foi introduzida na discussão para pensar como um auxílio para pensar a justiça no indivíduo. E é isso então que é discutido na sequência, ou seja, o que seria um indivíduo justo e não mais uma cidade justa. Antes de passar para essa proposta, então a proposta que Platão vai desenvolver sobre o que é um indivíduo justo, tem um exame intermediário aqui sobre se a nossa alma, a nossa mente teria partes, componentes diferentes ou se ela seria uma unidade, uma coisa única. E para pensar sobre essa questão, nós podemos imaginar aqui que nós temos uma esfera que é puxada para a direita e para a esquerda, que existem forças aqui que empurram ou puxam essa esfera em direções opostas. E a questão aqui que nós podemos levantar é a seguinte: seria possível que ambas as forças venham de uma mesma fonte, ou seja, que essas forças opostas tenham origem em um mesmo dispositivo? Refletindo sobre essa questão, a proposta que aparece no livro é que se algo é forçado em direções opostas, se algo é levado ou empurrado em direções opostas, então essas forças têm origens diferentes, tem que haver coisas diferentes que originam cada uma dessas forças. Em segundo lugar, surge a tese de que, por vezes, os nossos desejos ou emoções nos forçam em direções opostas. Tá? Então, por vezes, nós nos encontramos mais ou menos como aquela esfera ali, puxados ou atraídos em direções opostas. Nós já vamos ver exemplos disso, mas esse raciocínio intermediário aqui, então, leva Platão à seguinte conclusão, tá? É que nossa alma, nossa mente, ela tem mais de uma parte, ou seja, que são os lugares ou a fonte, a origem desses desejos ou emoções opostos. Tá? Por enquanto eu apresentei para vocês esse elemento de uma maneira bastante abstrata. Tá? Nós já vamos ver exemplos específicos de casos em que nós estaríamos divididos como aquela esfera, certo? Atraídos numa direção e também numa direção oposta. Mas, se isso é possível, diz o Platão, então nossa alma não é uma unidade. Nós temos a nossa mente, onde esses desejos e emoções que nos levam a direções, nos inclinam a direções opostas, residiriam. Tá? Então, esses desejos e emoções não estariam situados numa coisa única. Com base naquele raciocínio, então, nós podemos agora pensar as aplicações que Platão, através de Sócrates, faz no livro A República. Em primeiro lugar, então, nós por vezes temos o desejo de beber água e, ao mesmo tempo, temos vontade ou desejo de não beber água. Então, em que situação bizarra nós poderíamos ter essa situação? Bom, às vezes nós temos sede, e essas são as situações em que nós temos o desejo de beber água, mas poderia acontecer que numa determinada situação, por exemplo, por uma recomendação médica, nós quiséssemos não beber água apesar da sede. Às vezes a gente precisa fazer um exame, tá? E precisa ficar um tempo sem beber a água, sem consumir nenhum alimento. Nesse caso, nós poderíamos então estar como aquela esfera ali, atraídos numa direção pelos nossos desejos, mas esses desejos mais básicos, sede e fome. Por outro lado, um desejo, uma vontade de não ceder a esses desejos mais básicos. E isso então leva Platão a pensar que nós podemos aqui já diferenciar duas partes, pelo menos, que a nossa alma, a nossa mente contém. Uma delas, então, é o que ele chama de concupiscência,
que seria o lugar de onde surgem esses desejos mais basilares, digamos assim, aquilo que nós temos em comum com os demais animais, por exemplo, tá? Então, desejos de alimentação, sede, fome, também aqui são incluídos desejos sexuais. E por outro lado, tá, nós temos essa parte da alma, tá, que nos poderia levar a não querer ceder a um desejo num determinado momento, é o que Sócrates chama de razão. Tá? Então, a razão seria a nossa capacidade aqui de reflexão, que poderia, por vezes, então, entrar em conflito com os desejos da concupiscência. Em segundo lugar, surge a possibilidade de que nós podemos, às vezes, ter raiva de nós mesmos por termos um determinado desejo. Tá? Então, a raiva também poderia entrar em conflito com os nossos desejos associados lá à concupiscência. Então, com base nessa possibilidade, se conclui então que também existe uma outra diferença que nós podemos fazer entre partes da alma, que a concupiscência, de onde surgem aqueles desejos, ela também é diferente dessa outra parte da alma que sente raiva. E essa parte que sente raiva é chamada lá no livro A República de irascibilidade, seria a faculdade, a parte da alma que sente raiva. E finalmente, então, nós temos aqui já elencadas a razão, a concupiscência e a irascibilidade, mas ficaria, pelo menos em princípio, aberta a possibilidade de que a irascibilidade, essa parte que sente raiva de nós mesmos por um determinado desejo, que ela pudesse ser, de alguma medida, associada à razão, ou que fosse a razão ela própria. E para dizer que a irascibilidade é diferente da razão, então que nós temos 3 partes e não só 2, Sócrates menciona, então, os personagens aí no diálogo consideram que as crianças, mesmo muito pequenas, elas podem ter raiva, fazerem birra, muito antes de desenvolverem a racionalidade. Então, nós poderíamos ser capazes de sentir raiva muito antes de termos a razão bem desenvolvida. E por isso, então, se conclui que a irascibilidade é diferente da razão. Como resultado, então, de todo esse raciocínio dessas aplicações, daquele princípio de que se algo é puxado em direções opostas, essas forças têm que ter origens diferentes, se chega ao resultado de que a razão, a concupiscência e a irascibilidade são 3 partes da alma, que a nossa alma tem essas 3 partes. É com base nisso, então, que Platão vai desenvolver logo na sequência a teoria sobre o que é um indivíduo justo, o que é uma alma justa. Chegamos, então, finalmente a essa parte. O que é isso? A teoria da justiça do indivíduo. O que é um indivíduo justo? Segundo a proposta desenvolvida por Platão na República. Então, a tese, aqui estou lendo novamente passagens do Anthony Kenny. Em primeiro lugar, a tese de Sócrates é que a justiça no indivíduo é a harmonia, e a injustiça é o desacordo entre essas 3 partes da alma. A justiça no Estado significava que cada uma das 3 classes estava fazendo o seu trabalho apropriado. A razão deve governar com auxílio da irascibilidade educada e ambas devem governar os desejos insaciáveis e preveni-los de passarem dos limites. Então, por analogia àquilo que era a proposta lá na cidade justa, aqui no indivíduo, a justiça é a harmonia entre essas 3 partes da alma que correspondem, obviamente, àquelas 3 partes, as 3 classes de indivíduos na cidade. Chama atenção aqui para essa expressão, tá? O trabalho apropriado. A ideia, então, é novamente que por natureza aqui existe uma função que é adequada para cada parte da alma aqui, tá? E lá na cidade para cada classe de indivíduos, tá? Então, isso é dado por natureza. Cada um teria por natureza um lugar, uma função adequada a realizar. Então, na alma do indivíduo, tá? A razão, a função própria, a função adequada para a razão é governar. A irascibilidade, aquela capacidade de sentir raiva, ela deve ser educada para auxiliar a razão, então a domar os desejos mais selvagens. E, conjuntamente, essas duas, então, devem governar a concupiscência, tá? Os nossos desejos, esses desejos mais básicos, tá? Fome, sede e desejos sexuais. Na segunda passagem, então, ela começa com uma citação do próprio texto platônico e depois segue com uma afirmação do Anthony Kenny. Então, na parte escrita pelo próprio Platão, diz que a justiça é produzida na alma,
tal como a saúde no corpo, ao se colocar seus elementos em suas relações naturais de controle e subordinação, enquanto a injustiça é como a doença e significa que essa ordem natural foi subvertida. Sobre isso, então, Anthony Kennedy diz que, como a virtude é a saúde da alma, é absurdo perguntar se é mais vantajoso viver justa ou erradamente. A ideia, então, aqui é que nós temos uma resposta para aquelas últimas hipóteses ou tentativas de definir a justiça que foram colocadas, que suspeitavam, então, que viver justamente poderia ser custoso para o indivíduo e que o que importava, na verdade, era simplesmente aparentar ser justo. A resposta aqui é que é importante para o indivíduo ser justo, ainda que ninguém pudesse observar o indivíduo sendo justo, porque a justiça do indivíduo, ser um indivíduo justo, é como ter uma alma saudável, uma alma em boa saúde. Assim como não seria vantajoso para ninguém ter um corpo sem saúde ou ter um corpo doente, também, sugere aqui Platão, também não é vantajoso que nós tenhamos uma alma doente. Então, a justiça é sim algo vantajoso para o próprio indivíduo, porque a justiça é a saúde da sua alma, da sua mente. Com isso, nós podemos finalizar aqui. Nesse vídeo nós falamos sobre alguns assuntos. Em primeiro lugar, sobre o método que Platão desenvolve, em conjunto aí com a filosofia desenvolvida por Sócrates, uma maneira de responder perguntas como o que é X. Isso é conhecido então como um método dialético, um método socrático. E o que se busca aí dentro desse método, com a aplicação desse método, é encontrar definições para termos, tá? O que é um determinado X, o que é a justiça, o que é a virtude e assim por diante. Em seguida, nós vimos como a aplicação desse método leva, então, Platão, com o personagem Sócrates, a propor que a cidade e a alma têm 3 partes e que cada uma delas tem a sua respectiva virtude, o que é adequado, o que é funcionar bem para cada uma dessas partes da cidade e da alma. A justiça, então, finalmente, consiste em cada parte desempenhar bem a sua função, e uma função que elas têm por natureza, e também na harmonia entre essas 3 partes. Então, uma cidade justa é uma cidade que as 3 classes de indivíduos funcionam de modo harmônico e que cada parte desempenha a sua função adequada, e no indivíduo a justiça consiste na harmonia entre as 3 partes da alma, na qual então a razão governa com o auxílio da irascibilidade e a concupiscência se submete a essas outras 2. Finalmente, então, a concepção da justiça sobre a cidade é bastante questionável, mas sugere o Anthony Kennedy que o propósito maior ali era responder ou explicar o que é a justiça no indivíduo, tá? E que então essa elaboração sobre o que era a cidade justa era, no fim das contas, um artifício, tá? Um mecanismo, aí, um instrumento para tentar abordar de uma maneira mais frutífera a questão sobre o que é a justiça, mas no indivíduo, tá? O que é um indivíduo justo. Era esse o conteúdo desse vídeo, espero que tenha sido útil para vocês e anotem as dúvidas para que a gente possa fazer a nossa discussão. Até mais!